Meus irmãos, bom dia, paz do Senhor Jesus. Eu estou muito feliz de estar aqui essa manhã. Eu tenho certeza que Deus tem algo lindo preparado para nós. Feliz demais de estar com meu amigo cantor Isaac Maia. Ele esteve comigo lá na nossa igreja no Sul. Eu sou o pastor Evandro Carvalho, sou pastor sênior do Ministério Profético ID, lá no Rio Grande do Sul. Sou casado com a pastora Lauren Carvalho e com ela nós temos 3 filhas. A Maísa tem 14 anos, a Ashley tem 5 anos de idade e a Morena vai fazer 1 ano no próximo mês. Então, eu estou aqui, meu coração está fervendo para voltar para casa, logo já volto. E eu tive uma alegria gigantesca de conhecer o pastor Maicon Balbino pessoalmente. Eu estava falando para ele que no início do nosso ministério, nossa igreja é uma igreja que está nascendo, é um bebê que está nascendo ainda, está florescendo. E eu sempre dizia lá no Rio Grande do Sul assim: nossa igreja vai ser top, nossa igreja vai ser top, nossa igreja vai ser top. De maneira que a primeira palavra que a minha filha Ashley, que hoje tem 5 anos, aprendeu a falar foi top. Ela chegava em casa, a gente olhava para ela e ficava top, 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 top. Até que um dia, de uma maneira, eu acho que até aleatória, eu conheci a Igreja Top pelas redes sociais e acompanho o ministério lindo que Deus tem posto na mão desse Abraão. Que Deus prospere, frutifique, abunde todos os dias nessa casa. Muito obrigado. Sem mais delongas, vamos ler a Bíblia Sagrada, gente? Eu gosto muito de falar com a Bíblia aberta. Evangelho de Lucas, capítulo de número 24. Evangelho de Lucas, capítulo de número 24. Evangelho de Lucas, capítulo de número 24. Nós vamos fazer a leitura a partir do verso de número 1. Evangelho de Lucas, capítulo de número 24. Evangelho de Lucas, capítulo 24, verso 1. O texto diz assim: e no primeiro dia da semana, muito de madrugada, foram elas ao sepulcro, levando especiarias que tinham preparado, e acharam a pedra revolvida do sepulcro. E entrando não acharam o corpo do Senhor Jesus. E aconteceu que, estando elas perplexas a esse respeito, eis que pararam junto delas 2 varões com vestes resplandecentes. Estando elas ainda muito atemorizadas, e abaixando o rosto para o chão, eles lhes disseram: por que buscais entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui, mas ressuscitou. Ele não está aqui, mas ressuscitou. Ele não está aqui, mas ressuscitou. Prepara o nosso coração, Senhor, como terra fértil para receber a semente da Tua palavra. Preste atenção. Eu prego a palavra do Senhor desde os 6 anos de idade. Existem 2 textos na Bíblia que são, para mim, principais, que mexem muito com a minha alma. O primeiro texto na Bíblia que de fato me faz sentir uma alegria gigantesca é aquele que fala do nascimento daquele que seria o Salvador e ainda é o Salvador de toda a humanidade. O segundo texto que me causa arrepios e eu me alegro demais é esse texto que eu acabei de ler com vocês, que é o texto que está narrando um pouco da ressurreição daquele que era, que é e que há de vir, é para todo sempre. Para nós entender melhor o capítulo de número 24 do Evangelho de Lucas, eu queria voltar com vocês e fazer uma pequena viagem bíblica. Para não me demorar muito, eu quero falar sobre as últimas horas. Jesus, ele tinha acabado de retornar das suas viagens de itinerância, e nesta ocasião ele olha para os discípulos, e tudo que ele quer junto com os discípulos é um momento de comunhão. Para esse momento de comunhão, ele vai idealizar e realizar uma ceia. Então o texto vai nos afirmar neste momento que ele fala para Pedro e para João: vão indo, sigam o homem do cântaro. Na casa que ele entrar, diga que eu pedi a casa emprestada. Quando Pedro e João vão na casa, eles pedem a casa emprestada. Lá dentro já tem tudo preparado.
tem o pão sem fermento, as ervas amargosas, o suco de uva, o fruto da vide, a taça com água, tudo pronto para o momento de comunhão. A Bíblia agora vai nos afirmar que os discípulos vão só colocar em posição as especiarias. E quando os discípulos chegam e estão colocando em posição as especiarias, eles começam dentro de si a razoar, perguntando um para o outro: quem será que vai ser maior no reino de Deus? Quem será que vai se assentar mais perto dele? E começa uma briga. Essa briga não é teológica, é uma espécie de briga de ego. Quem vai ser maior no reino? Quando Jesus entra no cenário, naquele recinto, ele queria ter com os discípulos um momento de comunhão. Mas ao invés de ter um momento de comunhão, ele está vendo uma disputa, uma batalha de ego. Então Jesus se retira, vai para um lugar reservado, e quando ele retorna, já não retorna mais com a roupa que estava, ele volta com uma roupa de escravo, uma toalha na sua cintura e uma bacia de água nas suas mãos. Os discípulos, sem entender absolutamente nada, quando Jesus para diante de um dos discípulos, tira-lhe a sandália dos pés e começa a lhe lavar os pés. Por que é que Jesus está lavando os pés daquele discípulo? Jesus está mostrando com uma atitude o que eles estão perguntando com palavras. A pergunta deles é: quem será maior no reino? Jesus, lavando os pés, está mostrando para eles com uma atitude: no reino do meu Pai, maior é aquele que sabe servir e não aquele que é servido. Uma vez que Jesus lava o pé de todos, eu vou pular o efeito de Pedro quando diz: eu não quero que o Senhor lave meus pés. Jesus disse: se eu não lavar, tu não tem parte comigo. Pedro, como é ativo e proativo, vai dizer: então aproveita e lava o corpo todo. Após tudo isso, Jesus se senta na mesa, olha para os 12 e diz: um de vocês é o diabo. Eu gosto desse momento de comunhão, porque esse momento de comunhão é revelador. Quando ele fala um de vocês é o diabo, ele imediatamente, preste atenção, molha o pedaço de pão no seu prato, leva à boca de Judas. Durante muitos anos, nós imaginamos que quando ele molhou o pão no prato e levou à boca de Judas, ele estava caracterizando o homem que era o traidor. Mas a cultura judaica diz que todas as vezes que você molhava um pão no seu prato, levava à boca de alguém, você estava dizendo para a pessoa nas entrelinhas: eu sou seu amigo, independente das ocasiões futuras. Após Jesus molhar o pão no prato, levar à boca de Judas, ele olha para Judas e diz: vai fazer o que já está no teu coração. Quando Judas se retira da mesa, aí sim, ele pega o pão, parte dizendo: isto é meu corpo que é partido por vós. Ele pega o fruto da vide, levanta e diz: isto é meu sangue que é derramado por vós. Por quê? Porque isso é comunhão, e comunhão é para filho, e na mesa dos filhos o traidor não senta. Judas se retira, Jesus serve a ceia. Após servir a ceia, ele canta um hino, e depois de cantar um hino, ele vai para o Monte das Oliveiras. O Monte do Getsemane você conhece muito bem. Quando Jesus chega no Getsemane, ele não tem mais 12 discípulos, ele tem 11 discípulos. E quando ele chega no Getsemane, no limite limiar, ele olha para 8 dos discípulos e diz: vocês ficam aqui. Ele seleciona 3 discípulos, você conhece, essa igreja é uma igreja ávida na palavra, Pedro, Tiago e João, e ele diz: vamos ali em cima orar comigo. O que Jesus está fazendo? Ele está fazendo uma definição de companheiros e amigos. Tem uma grande diferença entre quem é companheiro e quem é amigo, porque o companheiro pode estar longe, mas pode estar perto, mas a mente pode estar longe. Agora o amigo, ele pode estar longe, a mente está sempre perto, porque ele é ligado pelo coração. A Bíblia nos afirma que ele pega os 3, leva lá em cima para orar, e quando ele está orando, ele diz aos 3: orem comigo porque minha alma está angustiada. Ele está em angústia de espírito. Enquanto os discípulos estão orando aqui, ele olha para os 3 e diz: eu vou me retirar para orar sozinho. E quando ele está orando sozinho, eu sinto que a alma dele está num nível de angústia tão terrível, que ele faz aquela oração dizendo: Pai, passa de mim o cálice, todavia que seja feita a tua vontade, não a minha vontade. Ao retornar, ele vai ver os discípulos dormindo, vai dizer para eles: vocês não puderam orar comigo nem uma hora. Os discípulos vão acordar, vão orar, então ele vai se retirar pela segunda vez.
E quando ele se retira pela segunda vez, eu queria esmiuçar bem essa parte, que é incrível demais. Ele vai começar a sofrer de um fenômeno natural que a ciência e a medicina chama de hermatidrose. O que é hermatidrose? É quando seus poros se abrem, as glândulas sudoríparas do seu corpo vão começar a liberar, não suor pelos seus poros. Ao invés de liberar suor, vai vir umas gotículas gelatinosas, um tanto quanto amareladas. A ciência diz que isso é uma espécie de suar sangue. Desde os altos da humanidade, só 3 pessoas passaram por esse processo. Uma menina com 12 anos de idade no período da Idade Média, uma freira na época da Segunda Guerra Mundial, e o que os autos nos contam, Cristo na agonia do Calvário. Quando seus poros se abrem e ele começa a suar sangue, ele volta mais uma vez, porque aqui, senhores, ele foi entregue como um escravo acorrentado. Aqui ele disse: Pai, está tudo na tua mão, faz comigo o que o Senhor quiser. Quando ele volta, os discípulos dormindo novamente, e quando acordam dizendo: nós vamos orar agora, ele diz: basta, já é chegada a minha hora. Como era chegada a hora dele, eu não sei se você consegue viajar nas escrituras comigo, mas eu vejo a mata do Getsemane, que era uma mata silenciosa agora, ser dizimada por passos largos de soldados. Os passos vêm quebrando galhos. A mata, que é uma mata escura, começa agora a ser iluminada pelas tochas de fogo, varapaus que eles estão segurando nas mãos. O pastor Hernandes Dias Lopes, no seu livro de comentários, ele diz que eram aproximadamente 250 soldados capitaneados por Judas Iscariotes, o discípulo traidor. E quando eles chegam diante de Jesus, eu tenho uma dinamite para explodir e eu quero que você pegue agora. Quando eles chegam lá em cima com Jesus e os discípulos, eles estão com umas tochas de fogo nas mãos, conseguem ver claramente o rosto de todos aqueles que ali estão, mas olha a pergunta que se é feita: qual de vocês é o Cristo? Isso aqui faz o meu espírito se alegrar, porque no meio dos 4, os soldados não conseguem definir quem é Jesus e quem não é. Quem está ali? Pedro, Tiago, João, Jesus. Mas eles não conseguem definir quem é Jesus. Eu fiz uma pergunta para o meu amigo Espírito Santo: por que é que eles não conseguem definir quem é Jesus? O Espírito Santo diz para mim: porque quando você anda com Ele, a tua caminhada com Ele vai te deixando parecido com Ele, de maneira que quem te olha não te vê mais, mas vê a face dele refletida em você. Quando Ele pergunta qual de vocês é o Cristo, Cristo levanta a voz e diz: eu sou. Quando Ele diz eu sou, todo mundo cai por terra. Isso se cumpre a palavra: ao som da sua palavra todo joelho se dobrará. Só um fica de pé. Quem? Judas Iscariote. Porque ao som da palavra de Deus, o traidor sempre se revela. Lá vem ele. Ele abre o caminho entre todos, chega diante de Jesus, lhe beija a face para caracterizar: esse é o homem que tem que ser preso. Quando lhe beija a face, para fazer jus ao pão molhado no prato, lembra? Jesus estende a mão e diz: amigo, eu não molhei o pão no meu prato à toa. Eu sou teu amigo independente das tuas ações futuras. Quando ele estende a mão dizendo amigo, a mão que era para Judas pegar, não é Judas que pega. Uma corrente vai lhe manietar as mãos, vão lhe puxar como um prisioneiro de alta periculosidade. E eu vou pular o fato de Pedro ter arrancado a espada e cortado a orelha, porque não fosse Jesus curar aquela orelha, não seriam 3 cruzes lá em cima, seriam 4 cruzes lá em cima. Mas Jesus olhou para Pedro e diz: guarda a tua espada, porque quem vive por ela, morre por ela. Basicamente o que Jesus está dizendo é: a autoridade que eu te entreguei não é para ferir, é para curar. Ele cura a orelha de Malcom, e curando a orelha de Malcom, ele é levado para a casa do sumo sacerdote. Venha comigo e entre nesse cenário. Meu Cristo, teu Cristo, nosso Cristo, está sendo levado como um
perigoso prisioneiro, para a casa do sumo sacerdote. Ao chegar na casa do sumo sacerdote, me falta tempo para definir aqui, mas tinha o sacerdote Anás, sumo sacerdote Caifás. Ambos eram sogro e genro, moravam na mesma casa. Uma casa que na época antiga era uma espécie de milagre da arquitetura. Uma casa de 2 andares. Anás morava em cima, Caifás morava embaixo. Aí a história nos afirma que, em respeito ao sogro, o genro deixa Jesus ser julgado primeiro por Anás. Anás olha para ele, o acusa de blasfêmia, vai esbofetear o rosto dele. Enquanto isso, um discípulo dele chamado Pedro está entrando, vê uma fogueira, ele se aconchega na fogueira, e quando está ali alguém pergunta: tu é um deles? Ele diz: não sou não. Não falei para você que é parecido? Porque alguém diz assim: tu é a cara dele, tu é um deles. Vou dizer uma coisa, irmão, quando Deus te marca, não adianta você se esconder. Onde você vai, alguém diz: tu tem cara de crente, tu tem cara de vaso, tu tem cara de profeta. Aí você diz igual Pedro: não, eu não. Mas de repente Pedro abre a boca, e quando ele abre a boca, alguém diz: tu é um deles, porque tu fala igual ele. O teu idioma já te entrega. Crente tem umas palavras que é só dele. E quando Pedro diz: não sou, alguém diz para ele, segundo o escrito de Marcos: tu é um deles sim, porque você feriu meu parente lá em cima do monte. Pedro diz: eu nunca ouvi falar. Quando Pedro diz nunca ouvi falar, o galo canta. Quando o galo canta, ele olha, Jesus está olhando para ele. Por que Jesus está olhando para ele? Porque na via cruxi, o que mais doeu em Cristo não foi o grito dos algozes, foi a traição dos chegados. Esbofeteado, levado a Caifás, julgado por Caifás, blasfêmia. Só que eles não têm nenhuma força e autoridade para mandar prendê-lo, batê-lo, maltratá-lo. Então eles vão acordar governador da Judeia mais cedo. Quem é o governador da Judeia em exercício? Pilatos. Eles acordam Pilatos mais cedo e diz: nós trouxemos um homem para que o Senhor julgue a causa dele. Pilatos pergunta: qual é a acusação? Acusação: insurreição. Ele se autoproclama rei no lugar de César. Pilatos pega Jesus, chama de canto e pergunta: tu és rei? Jesus responde: sou rei, porém o meu reino não é daqui. Pilatos entendeu que aquilo era ciúmes, conspiração religiosa. E aí um dos sacerdotes deixa escapar: esse homem tem causado perturbação na Galileia. E Pilatos então disse: se ele é galileu, então manda ele ser julgado pelo governador da Galileia. Quem era em exercício? Herodes. Por incrível que pareça, Herodes estava próximo da Judeia, porque estava de aniversário. Vão pegar Jesus e levar Herodes. Evangelho de Lucas vai descrever esse cenário. Dizem que pegam Jesus, põem um trono na frente do trono de Herodes, Jesus sentado, uma coroa de espinho na sua cabeça. Essa coroa de espinho que vão colocar na cabeça dele aqui nesse cenário não é como a gente vê nos filmes. É um espinho, é um capacete romano com espinhos cravados de dentro, de fora para dentro. Quando colocam aquela coroa de espinho, uma cana seca nas suas mãos, Herodes vai olhar para ele e vai dizer: faça um milagre, se tu és o curandeiro de verdade. Jesus olha para Herodes e se silencia, porque a maior resposta que você dá para um tolo é o teu silêncio. Quando ele se silencia, o texto nos afirma que Herodes fica com raiva, pega a cana, bate na cabeça dele, os espinhos lhe cravam a fronte, jorra sangue na face, e ele não fala nada. Tiram Jesus dali, levam para o sumo sacerdote, levam para Pilatos novamente. Só tem um problema: o Evangelho de Marcos fala isso. Pilatos é um político que não pode perder o apreço da multidão. Está esquentando, isso aqui não vai terminar desse jeito, fica tranquilo. Quando Pilatos entende que a multidão está com a fúria aplacada, ele pensa: se eu não fazer nada, eu vou perder votos, minha eleição não vai dar certo no próximo tempo. Então o que ele faz? Evangelho de Marcos: para agradar a multidão, Pilatos mandou sentenciar a Cristo a uma quarentena de açoites, 39 chicotadas. O texto agora vai nos afirmar que o meu Cristo, teu Cristo, nosso Cristo, vai ser levado para a Fortaleza Antônia, local da tortura. Manietam a mão dele, corpo seminu,
amarram ele junto ao pelourinho e vem um soldado com uma azorrague nas mãos. O que é uma azorrague, pastor? É um chicote com 12 tiras de couro trançado. Na ponta, ossos secos de animais e chumbos, lâminas extremamente cortantes. A gente olhando o filme de Mel Gibson, Paixão de Cristo, vê o Cristo apanhando e pensa, é isso que ele sofreu? Não. Me permita abrir aqui o verbete para te fazer entender o que Cristo sofreu. A cada uma chicotada não era um ferimento, a cada uma chicotada 12 ferimentos no corpo, como se não fosse os 12 ferimentos no corpo. Ossos secos e chumbos vão cravar na sua carne, e quando se puxa o chicote, pedaços de carne voam para cima. O profeta messiânico Isaías diz que como ovelha muda, ele foi levado ao matadouro. O livro de Levítico diz que para que Deus aceitasse um sacrifício, o cordeiro tinha que ser esfolado vivo. O nosso Cristo vai apanhando. Primeira chicotada, 12 ferimentos, pedaços de carne. Segunda chicotada, 24 ferimentos, pedaços de carne jogado para cima. Terceira chicotada, 36 ferimentos, pedaços de carne jogados para cima. Nessa hora eu vejo homens gritando, é isso que ele merece. Eu vejo mulheres tampando o rosto das crianças para que não vejam tamanha brutalidade. E neste cenário, exatamente neste cenário, eu consigo ver uma menininha olhando para o pai dizendo, pai, ajuda ele, faz alguma coisa. E o pai diz, eu não posso. A menininha diz, mas pai, não foi o Senhor que disse que eu estava morta e ele entrou na minha casa para me ressuscitar? Jairo tem que olhar para sua filha e dizer, mas eu não posso fazer nada. Existem dores, agruras, feridas que você vai passar. Pessoas terão condições, mas ninguém vai poder te ajudar, porque isso é entre você e o Pai. Tome-a, dá-se camarade, Eva. O texto nos afirma que ele vai apanhando. O historiador antigo que vai contar sobre isso, Antíoco, vai dizer que pedaços dos ossos da costela dele eram vistos a olho nu, era chicotada para tudo que é lado. É um romano maltratando um judeu, e os romanos se consideravam superiores. Para eles, tinha mais prazer em bater num homem judeu do que num animal. Eles batiam com espírito faccioso, batiam sorrindo, carne dizimada, sangue ruindo, e o corpo do meu Cristo ali, ferido, calado, para mostrar para você o que é evangelho. Porque o evangelho de hoje, não gostei da tua cara, vou te bloquear na rede social e não te quero mais na minha casa. Evangelho de antes, apanha, 39 chicotada, corpo meio morto, tiram o corpo dele dali, levam para dentro de um gélido cárcere, vão envolvê-lo num lençol, e Pilatos pensa, agora a multidão se acalma. Só que Pilatos não entendeu o que os crentes desse século entenderam. O quê? Quem te persegue não quer te ver ferido, quer te ver morto. Quando ele pensa que a multidão vai acalmar, a multidão aplaca a fúria. Então Pilatos não tem outra escolha senão se abraçar num costume. Evangelho de João fala isso. Ele se abraça num costume e diz, é de costume de vocês, na época de Páscoa, soltar um prisioneiro e manter o outro preso. Então amanhã eu vou dar para vocês duas opções e uma escolha. Isso é na quinta-feira. Ele faz uma espécie de comício, chama todo mundo, tira do cárcere um prisioneiro chamado Barrabás. A multidão tinha raiva de Barrabás, já te conto por quê. Do outro lado, ele tira Jesus do cárcere, mas Pilatos, ele quer livrar Jesus. Então o que ele vai fazer para livrar Jesus? Ele vai mandar tirar o lençol. E quando se tira o lençol, pensa comigo, apanha na quarta, na quinta-feira, sangue secou. Quando puxa o lençol, feridas se reabrem. Ele precisa mostrar para a multidão um cenário terrível, áspero, a fim de que a multidão tenha um pouco de piedade
Então desse lado está Jesus com o corpo todo dilacerado. Desse lado, Barrabás. Vem comigo. A palavra Barrabás não é nome. Barrabás junção de duas palavras. Bar, filho de Abás. Filho de Abás. Abás no hebraico, Aba. Então Barrabás significa filho do pai. A história vai dizer que o nome dele não é filho do pai. O nome dele é Jesus. Então vem comigo. Aqui, Jesus filho do pai. Aqui, Jesus filho de Deus. Eu queria que você pegasse isso. Aqui, Jesus filho do pai. Aqui, Jesus filho de Deus. Pilatos está dizendo: vocês querem o Jesus? Eu vou dar para Jesus, vou dar para vocês o Jesus que vocês vão escolher. Ele olha e diz: o que é que vocês querem que eu faça com Barrabás? A multidão unânime grita: solte Barrabás. Ele olha para o outro lado e diz: e com esse, o que é que vocês querem que eu faça? A multidão, regida pelo grito dos sacerdotes que estão na frente, porque a priori a multidão fica quieta, mas os sacerdotes na frente vão fazer o sinal da cruz e dizer: crucifica-o, crucifica-o. É por isso que cristão não faz sinal da cruz, porque todas as vezes que assim o faz, está pedindo a crucificação de Cristo novamente. Crucifica-o, crucifica-o, crucifica-o. Sentença dada. Cristo vai ser crucificado, Barrabás solto. Pilatos lavou as mãos. Sabe o que aconteceu aqui? O Filho de Deus vai morrer para libertar os filhos do Pai. Não, você não pegou, vou de novo. O Filho de Deus vai morrer para manter livre os filhos do Pai. Só que esse cara Barrabás não foi um assassino como todo mundo pensa. Barrabás, segundo o livro de Eduardo Gene, o homem que foi trocado por Jesus, era uma espécie de político judeu. Lutava pela liberdade de expressão dos judeus. Num dos motins dele, ele acabou matando um soldado romano. Mataram um soldado romano e aplacaram a fúria de Roma contra Jerusalém. Roma entrou como um touro desgovernado. Entrou em casas, matou pessoas. De maneira que Jerusalém toda, o povo todo, ficou com ira, com raiva de Barrabás. A sentença estava dada. Ele precisava morrer. Ele tinha que morrer. Mas agora, um homem contemporâneo aparece. Ele olha para o lado e pensa comigo: enquanto Cristo está fazendo milagre, Barrabás está preso. Barrabás nunca ouviu falar de Cristo, mas Cristo sabia quem era Barrabás. Então Barrabás olha para o lado, vê um homem com o corpo dilacerado. A mesma multidão que um dia mandou matá-lo, agora está dizendo: solta Barrabás. Eu imagino que Barrabás, nesta hora, e venha comigo nessa viagem, saiu dali feliz pela soltura, mas com uma interrogativa: quem é o homem que vai morrer no meu lugar? Quem é o homem que vai morrer no meu lugar? Eu não sei vocês, mas eu gosto de viajar nas escrituras. Eu vejo Barrabás caminhando, e quando ele sai daquele comício, ele procura a primeira praça, e quando procura a primeira praça, ele vê um cidadão sentado na praça, como a gente vê em todas as praças. Ele se aproxima daquele cidadão e pergunta: olha, eu estou com uma interrogativa aqui, o senhor conhece o homem que vai morrer amanhã no meu lugar? O cidadão olha para ele, dá um sorriso e diz: tem certeza que não conhece ele? Barrabás diz: não, eu nunca ouvi falar dele, mas eu sei que a multidão tem raiva dele. Aquele cidadão olha para Barrabás e diz: eu já vou te contar a história dele, mas para te contar a história dele, eu preciso te contar a minha história. Eu não sei se você já ouviu falar de mim, mas eu aqui sou conhecido como Bartimeu. Eu era cego e pedi esmola na saída de Jericó. Mas o homem que vai morrer amanhã no teu lugar, quando estava saindo da minha cidade, eu ouvi falar que ele era Jesus. Eu entendi que ele era filho de Davi. Eu comecei a gritar bem alto: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. A multidão que estava com ele me mandou calar a boca, mas eu aprendi um segredo naquele dia: quando a multidão te mandar calar a boca, o segredo é gritar mais alto. Eu gritei mais alto: Jesus, filho de Davi. Ele mandou todo mundo parar, me chamou. Quando eu cheguei na frente dele, ele perguntou: o que queres que eu te faça? Olha, seu Barrabás, eu achei que ele ia fazer tanta coisa, mas ele olhou para mim, eu olhei para ele, o olho dele tinha tanto amor. Eu disse para ele: eu só quero voltar a ver. Ele não orou, não profetizou, só disse: veja. E na mesma hora eu enxerguei. Barrabás olha para ele e diz: não. Filantropia não deve ser o ponto forte dele. Ele estava com o corpo ferido, a multidão com sangue nos olhos mandando matar. Ele fez alguma coisa muito ruim. Barrabás continua caminhando, está vindo uma moça na sua direção. Ele para aquela moça: me permita viajar, e pergunta para ela: você conhece o homem que vai morrer amanhã no meu lugar? A menina faz assim, suspira
respira, segura a lágrima aqui para não cair. Olha para ele e diz: se conheço. Aquele homem mudou minha vida. Barrabás diz: então me conte. Ela diz: quando meu pai me abandonou, minha mãe me abandonou, minhas amigas não queriam fazer parte da minha vida, a medicina me desenganou. 12 anos eu sofria de um fluxo de sangue, mas eu ouvi falar que ele ia passar na minha aldeia. Foi difícil para chegar até ele, mas eu cheguei por baixo, toquei na orla do vestido dele, o sangramento estancou. Ele parou e começou a dizer: quem me tocou, quem me tocou. Eu pensei: ele vai me amaldiçoar, mas a voz dele não tocava aqui, tocava aqui dentro. Quem me tocou? Eu tive que aparecer. Quando eu apareci, eu disse: fui eu. Ele olhou para mim e disse: filha. Ele me chamou de filha, ser curada deste teu mal. Barrabás olhou e falou: não, bondade não pode ser o ponto forte dele. Andou caminhando mais, e essa é para você dar glória a Deus com força. Quando ele está andando um pouco mais à frente, está vindo um jovem conhecido como mancebo. Os jovens daquela época está vindo na sua direção. Barrabás para ele e pergunta: você conhece o homem que vai morrer amanhã no meu lugar? O rapaz diz: eu não conheço, mas minha mãe conhece ele muito bem. Barrabás pergunta: quem é tua mãe? Lá vem a resposta: aqui ela é conhecida como a viúva de Naim, e ela conta que eu estava morto dentro do caixão, mas o homem que vai morrer amanhã parou meu enterro, disse: levanta-te, e na mesma hora eu ressuscitei. Eu não sei qual foi o final da vida de Barrabás, mas eu sei que uma coisa ele fez: levantou a mão e gritou: obrigado, Jesus, por morrer no meu lugar. Eu sei que tem botafoguense, eu sei que tem gente que torce pro Fluminense, eu sei que tem gente que torce pro Flamengo, e quando o time faz gol, ele abraça quem não conhece, levanta do lugar, dá soco no ar, ele grita bem alto. Eu tô falando domingo de manhã que Jesus morreu na cruz do Calvário para dar vida à tua vida, e você levanta essa mão, dá um grito de glória para ele. Daqui para frente o negócio vai começar a pegar. Barrabás é solto, Cristo é preso. No outro dia, aproximadamente 6 da manhã, tiram ele do cárcere e vão dar uma cruz para ele carregar. Pega essa, Isaac, isso aqui é violento demais. Quando dão uma cruz para ele carregar, o evangelho de Mateus diz que ele carregou a cruz, Marcos diz que ele carregou a cruz, Lucas diz que ele carregou a cruz, João diz que ele carregou a cruz. Ninguém aqui é contrário da expressão carregou a cruz. Agora vamos por partes. A cruz na época antiga, ela tinha no mínimo 4 formas. Você sabe melhor do que ninguém que a tortura por crucificação foi inventada pelos persas, que também foram os homens que inventaram a tortura pela fornalha de fogo ardente. Existiam de maneira 4 tipos de cruzes na época. A primeira cruz, a cruz persa. A segunda cruz, a cruz grega. A terceira cruz, a cruz romana. A quarta cruz, a cruz dos judeus. Cada cruz parte para uma letra do alfabeto hebraico, o Aleph Bet. Exemplo: a cruz persa era uma cruz em forma de I. Logo o prisioneiro que na mesma era crucificado era uma única haste. Ele era crucificado com as mãos estendidas e com as pernas alongadas. Existia também a cruz dos gregos. A cruz dos gregos era em forma de X. Logo o prisioneiro que na mesma era crucificado com braços abertos e pernas abertas. Existia também a cruz dos romanos. A cruz dos romanos era em forma de T maiúsculo. Logo o prisioneiro que na mesma era crucificado de braços abertos, pernas alongadas, mas não tinha onde reclinar a sua cabeça. E existia a cruz dos judeus. A cruz dos judeus era em forma de T minúsculo. Aqui Jesus foi crucificado. Pastor, me prova isso. A Bíblia diz que ele foi crucificado de braços abertos, pernas alongadas, e acima da sua cabeça tinha uma tabuleta escrita em letras gregas, romanas e hebraicas, a mesma frase: este é o rei dos judeus. A tabuleta estava acima da cabeça dele. Se estava acima da cabeça dele, entendemos que a cruz que Jesus levou foi de fato a cruz dos judeus. A cruz dos judeus, ela era dividida em 2 hastes. Primeira haste, a haste principal, a que ficava de pé, era chamada antigamente de estirpe. Segunda haste, a haste inferior, era aquela que se colocava os braços, era chamada de patíbulo. Alguém está me ouvindo? Diga amém.
Pastor, o que é o patíbulo? O patíbulo é a haste que Jesus levou. Esta é a razão, porque Mateus, Marcos, Lucas e João vão dizer que ele carregou a cruz. Se ele carrega a cruz inteira, pesaria entre 120 a 140 quilos. Ele não carregaria, ele arrastaria. Mas nenhum dos evangelistas diz que ele arrastou, diz que ele carregou. E se ele carregou, ele está levando a haste. Qual? Patíbulo. Os punhos foram amarrados e de braços abertos ele tem que andar na cidade carregando aquele patíbulo. Agora vem comigo na interpretação. O que era um patíbulo? Eu sei que você já viu filmes épicos. Os homens das antiguidades, eles eram inteligentíssimos, mas não desenvolveram a técnica de quando fazer a porta, colocar uma fechadura para que uma chave fosse posta, fechando a porta ou abrindo a porta, tanto do lado de fora quanto do lado de dentro. Pastor, como eram feitas as portas então? Você já viu isso? As portas eram feitas como dois portões. Olhe para mim, os portões se abriam assim, e quando se fechavam, assim. E todas as vezes que se fechavam, uma haste do lado direito, uma do lado esquerdo. E quando os dois portões se fechavam, uma haste era colocada entre as duas argolas, de maneira que a porta estava fechada. Foi fechada pelo lado de dentro. Qual é o nome dessa haste que fechava a porta? Por incrível que pareça, patíbulo. O que é patíbulo? Uma chave. Essa chave é a chave que fecha a porta. Então vem comigo. Quando Jesus está carregando, o diabo está dizendo, ele está levando uma cruz. Os judeus estão dizendo, ele está levando uma cruz. Os romanos estão dizendo, ele está levando uma cruz. Os gregos estão dizendo, ele está levando uma cruz. Mas ele está dizendo, eu estou levando uma chave. Que chave é essa? Segura! A chave que vai abrir a porta. Que porta, pastor? A porta que o homem fechou lá no Éden quando pecou. Quando o homem pecou lá no Éden, fechou a porta da graça. Deus colocou querubins e disse, quem vem de fora não entra mais, porque a porta foi fechada pelo lado de dentro. É por isso que Moisés não pôde abrir a porta, Abraão não pôde abrir a porta, Davi não pôde abrir a porta, Elias não pôde abrir a porta, Salomão não pôde abrir a porta. Mas através do Espírito Santo, no ventre virgem de Maria, do lado de dentro vai nascer oh glória a Deus. E quando ele vem com 33 anos, ele está com a chave dizendo, eu vou abrir a porta. Agora o que é mais potente nisso? Rio de Janeiro tinha a porta fechada, Curicica tinha a porta fechada, Vicente de Carvalho tinha a porta fechada, Porto Alegre tinha a porta fechada, Rio Grande do Sul tinha a porta fechada. Mas quando ele foi subindo o Monte Gólgota com aquele madeiro, ele estava dizendo, eu vou abrir a porta. E quem é que vai entrar pela essa porta? Rio de Janeiro entra, Curicica entra, o Brasil entra pela porta que ele abriu na... Eu queria que você desse um glória a Deus, porque não há porta fechada na tua frente. Ele já abriu a porta. Alguém consegue pegar? Se tinha uma porta fechada na tua frente, lembra do que ele falou? Eis que pus uma porta aberta na tua frente e ninguém vai fechar. Chegando lá em cima, vão pregar uma cruz na outra, uma haste a outra. A cruz está pronta. Vamos amarrá-lo, pregá-lo na cruz. Há uma discussão entre os teólogos liberais e contemporâneos. O que foi pregado? Mão ou pulso? Eu gosto da Bíblia, porque Tomé falou, eu só acredito se eu ver buraco na mão. Não falou de pulso. Então foi mão. Como funciona? A mão é posta um cravo de 17 centímetros entre os dedos das mãos. Sai rádio, desloca os ossos e aquele cravo vai entrando. A dor que ele está sentindo é inenarrável, mas por mim e por você, ele... Eu tinha uma política na nossa igreja
Depois de ter falado sobre a cruz um pouco com eles, quando chegava alguém reclamando da vida na sala pastoral, a primeira coisa que eu e minha esposa fazíamos ao recebê-los era isso. A pessoa se assentava e eu perguntava: foi pior do que isso? Pastor, não tem mais nada para falar. Quando vão pregar o outro lado, isso não é o que fala? Salmo 22, o salmo messiânico de Davi. Davi diz: deslocaram-lhe os ossos, porque tem que deslocar a clavícula dele, para que a mão chegasse a outra extremidade. Prega-se a outra mão. Os pés, um pé em cima do outro. Já estou chegando no final. Um prego de 21 centímetros crava os dois pés. Existe um nervo no centro do pé que liga aqui na coluna, cai em cima do pescoço, de maneira que se você apertar, a sensação que você tem é que o teu corpo está sendo espremido. Você volta à posição fetal pela dor. O cravo vai ultrapassando os dois pés. O corpo do meu Cristo está aqui. Aí alguém tem uma ideia mirabolante: vão colocar na cabeça dele uma coroa. Eles vão tecer uma coroa de espinho, de um espinheiro ciro, muito comum na Via Dolorosa. Esses espinheiros chegavam até 12 centímetros de espinho cada um. Na ponta uma toxina que no contato com a pele dá uma sensação de queimor, como se tua mão está de cima do fogo. Eles pegam uma coroa de espinho, colocam na cabeça dele. A circunferência da cabeça da coroa não foi feita de acordo com a cabeça, então eles têm que bater com uma lança a fim de que os espinhos entrem. Uma febre, náuseas, falta de ar, mas por mim e por você ele fica quieto, pregado, coroa de espinho. Quero te fazer dar um glória a Deus pela coroa de espinho agora. Por quê, pastor? Se você entender, esse negócio vai ficar bom demais. Jesus, ele veio ao mundo não para vencer Satanás. Ele veio ao mundo para vencer o pior inimigo do homem. O pior inimigo do homem não era Satanás. O que faz separação entre o homem e Deus é o pecado. Nenhum homem tinha vencido o pecado. E eu quero que você entenda que lá no livro do Gênesis diz que quando Adão pecou, capítulo de número 3, verso de número 18 e 19, o texto diz que a terra começou a produzir espinhos e abrolhos. Porque quando o pecado entrou no homem, o espinho saiu da terra. Vem comigo. Pecado entrou no homem, o espinho saiu da terra. Porque a coroa do pecado é uma coroa de espinhos. Segundo o livro do Crônicas, capítulo de número 20, diz que Davi derrotou um rei chamado Anás. Quando ele derrota o rei, ele faz uma cerimônia que todo rei que vencia fazia. Como era? A descoroação do rei e coroação do rei vencedor. Como se fazia? Tirava-se a coroa do rei perdedor, colocava-se na cabeça do rei vencedor. E quando colocava a mesma coroa do perdedor na cabeça do vencedor, ele estava dizendo: tudo que era teu, eu estou resgatando agora para minha mão. Eu gosto de pensar nisso. Porque se a coroa do pecado era uma coroa de espinho, quando pega um espinho, põe na cabeça de Cristo, alguém vai dizer: foi dolorido. Não, isso aqui foi uma mensagem no mundo espiritual. Eu venci o pecado, e tudo que o pecado afastou, eu estou resgatando novamente. Vem comigo. Porque quando o pecado entrou no homem, o espinho saiu da terra. Mas quando o espinho entrou em Jesus, o pecado saiu do homem. Foi o dia do resgate. Vão suspender a cruz. Estou caminhando para acabar agora. Quando suspendem a cruz, o peso do corpo dele vai pender para baixo. A mão vai rasgar. A dor que ele está sentindo é insuportável. Então ele diz: tenho sede. Vão lhe dar vinagre. Eu vou pular essas partes aqui sobre as 7 frases dele da cruz, em uma outra oportunidade, que sabe. E quando vão lhe dar vinagre, ele cospe o vinagre. Eu imagino, agora ele vai dizer: pobres mortais, que morram. Mas ele abre a boca para gritar: Pai, perdoa eles. Eles não sabem o que fazem. O bandido da esquerda vai dizer: se tu é o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Mas o da direita, tocado pelo Espírito Santo, vai dizer: tu nem ainda temes a Deus, estando nós na mesma condenação. Ele não fez nada. Olha para Jesus e diz: Senhor, o Senhor pode lembrar de mim quando entrar no teu reino. Jesus ferido, sangrando,
com sede, com dor, com feridas abertas, vai dizer: hoje mesmo estarás comigo no paraíso, para mostrar para mim e para você que as nossas feridas não podem nos desviar do nosso propósito maior. Com 33 anos, às 3 horas da tarde, 33 anos, 3 horas da tarde, ele vai dizer: Tetelestai, está consumado. Eu tenho 2 dinamites para explodir, mais 2 ou 3 aplicações e estou tomando meu assento. Quando ele grita Tetelestai, a expressão Tetelestai era usada por no mínimo 4 grupos de pessoas. Não vou falar dos 4, falo só de 2. Primeiro grupo de pessoa que era usado era sacerdote, segundo servo, terceiro os grandes artistas e o último comprador de escravo. Eu quero falar do servo e do comprador de escravo. Numa outra oportunidade eu falo dos outros 2. O servo, quando ele tinha uma tarefa dada pelo seu senhor, ia para o campo e fazia o que foi resignado, o servo voltava, olhava para o seu senhor e dizia Tetelestai. Quando ele falava Tetelestai, ele estava dizendo: eu fiz do jeito que o Senhor mandou. Eu gosto de pensar isso. Ele está ferido, sangue pingando, mas tem a capacidade de olhar para cima e dizer: Pai, eu fiz do jeito que o Senhor mandou. Segundo comprador de escravo, quando você ia pagar um dote pelo escravo, na época 30 moedas de prata, pegava-se o escravo, o antigo dono dava na mão dele 30 moedas, puxava o escravo, colocava atrás de você, olhava para o antigo dono e dizia: eu estou pagando a dívida desse escravo, Tetelestai. Quando Jesus grita na cruz do Calvário Tetelestai, ele estava dizendo: antes eles estavam à frente da cruz, e na frente da cruz tem a justiça de Deus. Mas quando ele gritou está consumado, ele pegou todos nós escravos, colocou atrás da cruz e disse: Pai, eu estou pagando a dívida desses escravos. Para finalizar, ele olha para cima e diz: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Essa expressão era usada por todo judeu antes da Bar Mitzvah, com 6 anos de idade, na escola Beit Sefer e Beit Midrash. Todo menino entendia que o judeu, quando ia dormir, a ideia do sono para eles é morte. Por isso Paulo, quando vai falar daqueles que já morreram, ele diz: aqueles que dormiram no Senhor. Por quê? Porque o sono para um judeu é morte, e quando acorda, uma nova oportunidade de viver. É por isso que o judeu não perde tempo, porque ele entende que se ele acordou na outra manhã, Deus está dando para ele uma nova chance de mudar a história que ele finalizou no dia anterior. Preste atenção nisso. O que está acontecendo? Os judeus ensinavam para os meninos assim: possa ser que tu deite na cama hoje e não levante mais. Então era uma espécie de ritual. Quando o menino deitava na cama, o pai impetava sobre ele 19 bênçãos da Torá, virava as costas. Quando o pai ia saindo do quarto, o menino olhava para o pai e dizia: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Quando o menino falava: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito, o menino estava dizendo: Pai, eu vou dormir, me acorda quando o Senhor achar necessário. Pai, eu vou dormir, me acorda quando o Senhor achar necessário. O corpo de Jesus sucumbe na cruz, mas o espírito dele, antes de subir, ele vai passar lá nas regiões das trevas, levar cativo o cativeiro. Eu imagino que quando Jesus está entrando no inferno, recepcionista, Dona Morte, uma caneta atrás da orelha, uma plancheta na mão, quando ela olha para frente, ela diz: esse é diferente, me permita entrar. Ela chama o supervisor e diz: vem cá, olha ali, aquela visão está diferente. O supervisor diz: pois é, eu estou vendo que nele tem pecado de homem e de crianças. Chama o segundo supervisor. Segundo supervisor vem e diz: eu estou vendo que há nele pecados de homem maior do que a idade dele. Aí chama o terceiro supervisor. O terceiro supervisor diz: eu estou vendo que há nele pecado de gente que morreu antes dele. Aí chama o outro grita assim: eu estou vendo que há nele pecado de gente que nem nasceu ainda. Chama o chefe. Quando o chefe chega, eu imagino que ele tira a capa do pecado. Quando ele tira a capa do pecado, ele grita: eis que é me dado poder no céu e na terra. Agora
agora ele vai ser recebido no céu, e com muita honra. Quando ele está entrando, o salmista diz que foi mais ou menos assim: querubim vai olhar para serafim, serafim vai olhar para querubim e vai dizer: levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai, ó portais eternos, porque entrará o Rei da Glória. Lá vem a pergunta: quem é este Rei da Glória? O Senhor forte na batalha, poderoso na peleja. Este é o Rei da Glória. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? Apontam para Jesus e diz: o Senhor dos exércitos, Ele é o Rei da Glória. Para finalizar, vão tirar o corpo da cruz, porque o espírito está lá, mas o corpo está na cruz. Tinha uma espécie de ritual. Para que o prisioneiro morresse mais rápido, eles pegavam um instrumento chamado marrete, quebravam o cotovelo, quebravam o joelho, porque com o cotovelo quebrado, o joelho quebrado, ele não consegue contrair o tórax para respirar. Eles estão antecipando a morte. O prisioneiro vai morrer de insuficiência respiratória. Só que a Bíblia vai dizer que quando vão quebraram do primeiro, cotovelo e joelho, passam por Jesus, quebram do terceiro, cotovelo e joelho. Mas quando olham para Jesus, um soldado diz: eu acho que ele está morto. O outro diz: eu também acho, mas nós temos que provar que ele está morto. Então não vamos usar marrete, vamos usar uma lança. Eu gosto disso. Só pentecostal vai entender. Deus é especialista em mudar a arma na mão do meu adversário. Por que tem que usar uma lança? Porque a lança vai perfurar aqui do lado, e quando perfura aqui do lado, a lança vai perfurar uma membrana que fica atrás do coração, chamada de membrana periordical. Pergunta que não quer calar: pastor, por que é que não quebraram nem o cotovelo, nem o joelho? Por duas questões. Primeira questão, por causa do livro dos Salmos, capítulo de número 34, versículo 20, que diz: Ele preserva a vida dos seus, de maneira que nenhum dos seus ossos será quebrado. O pai tinha dito, antes de ele vir: filho, você vai sofrer, mas ninguém vai tocar nos teus ossos. Por que ninguém vai tocar nos teus ossos? Porque todo mundo sabe que a vida humana não começa no pulmão, não começa no coração, não começa no cérebro, não começa nos rins. Quando o embrião vai se formar um feto, a primeira coisa que se forma é um ossinho da coluna chamado cóccix. Dentro dele tem um órgão que a ciência chamava de órgão hematopóidico. O que é órgão hematopóidico? Medula óssea. Dentro daquele osso tem hemácias, leucócitos e plaquetas. Hemácias, leucócitos, glóbulos brancos, plaquetas, glóbulos vermelhos, elemento de defesa. No interior dos ossos nasce o sangue, de maneira que quando você tem um acidente, fratura exposta, quebrou um osso, primeira coisa, quando tu entra no hospital, alguém diz: tem que fazer uma transfusão de sangue, porque se quebrou um osso, foi comprometida a produção de sangue deste corpo. Faça transfusão. Eu gosto de Jesus, porque não quebraram nenhum osso dele, para que nenhum judeu dissesse para mim e para você: o sangue dele terminou no Calvário. O pai deu um grito: ninguém vai tocar nos ossos, porque teve sangue no Calvário, mas tem sangue hoje, tem sangue o mês que vem, tem sangue o ano que vem, tem sangue para todo sempre. Se não dá para quebrar osso, vamos fazer o quê? Eles perfuram aqui do lado uma membrana chamada periordical. A membrana periordical é a única membrana no corpo do ser humano que é composta por dois elementos: água e sangue. Quando furam essa membrana, do lado de Jesus vai verter água e sangue. Eu tenho duas dinamite, pega a primeira. A primeira é essa: quando aqui do lado verteu água e sangue, as mamães que estão aqui vão me entender. Quando a bolsa maternal estoura, para você dar à luz, o que vai jorrar? Água e sangue, porque água e sangue é símbolo de nascimento. Era um grito: vocês mataram o rei dos judeus, mas está nascendo o rei dos reis e senhor dos... Segunda, lá vai. Para que se usava? Para que saiu água e sangue? E tiveram que furar do lado, porque aquilo era um certificado de morte. Ali era a certidão de óbito. Mas o meu Deus, o teu Deus, o meu pai, o teu pai, naquele dia diz: eu estou revogando a sentença. Aquilo que era para ser certidão de óbito está sendo o certificado de vida, e vida com abundância. Eu tenho vida pelo Calvário. Diga para quem está do teu lado nessa manhã: Jesus está vivo. Diga para ele: Jesus está vivo. Não dá para falar mais alto. Diga: Jesus está vivo. E
Ele é famoso. Jesus nunca pisou na calçada da fama em Hollywood, nunca saiu no New York Times, nunca foi entrevistado pelo João, mas o meu Jesus é famoso. Vamos começar por aqui. Para os pandeístas, Ele é tudo e tudo é dele. Para os espíritas, Ele é um espírito evoluído. Para os maometanos, Ele é um profeta menor que Maomé. Para os ateus, Ele nunca existiu. Para os católicos, Ele está morto e preso na cruz do meio. Para os judeus, Ele é filho de uma prostituta. Mas para João Batista, Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Para Adão, Ele é a criação. Para Moisés, o Deus que abriu o mar vermelho. Para Miriam, o digno de ser adorado. Para Josué, o Deus que derruba as muralhas de Jericó. Para Raabe, a tira vermelha na janela. Para Davi, Ele é uma poesia. Para Salomão, Ele é uma profecia. Mas para Isaías, Ele é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Para Ageu, Ele é a glória da segunda casa. Para Malaquias, o Deus que levanta uma nova geração. Para Paulo, o amor da sua vida. Para João, as batidas do coração que ele gosta de ouvir. Se para os católicos o meu Jesus está morto e preso na cruz do meio, para a igreja top o meu Jesus está vivo e caminha aqui do lado. Levanta a mão, dá o teu grito de glória, porque Ele